Quero estar falando uma mensagem, deixando uma mensagem de reflexão para o nosso coração hoje, que está em Êxodo, no capítulo 23, o versículo 20 em diante, que diz assim: Deus promete a posse da terra prometida. Esse vem falar do caminho da promessa. E o Senhor promete estar com o povo no caminho da promessa, guiar este povo neste caminho, o caminho da bênção, o caminho onde o destino é a bênção. A Jennifer acabou de louvar sobre guia-me para que em tudo em ti confie. E realmente nós precisamos do Senhor para nos guiar no caminho da promessa, para o destino, para a nossa bênção. E em Êxodo capítulo 23, versículo 20, nós vamos ver que o Senhor promete a posse da terra, a bênção para o povo dele. E diz assim o versículo 20: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então, o versículo 21 diz assim: Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvirdes a voz e fizerdes tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Tudo que a gente mais quer nos dias de hoje é que o Senhor esteja diante de nós, né? Nos guardando, para nos guardar. Quando a gente percebe um perigo próximo, um perigo chegando, a gente sente esse perigo, e hoje nós estamos sentindo o perigo da pandemia chegando perto de nós. Então a gente pede a proteção de Deus, a gente pede que o Senhor nos guarde, e o Senhor tem isso para o seu povo. O Senhor tem uma proteção para o seu povo. O Senhor tem, e Ele promete isso para Israel. Mas veja que Ele fala: eu vou enviar diante de vocês, na frente de vocês, um anjo para que te guarde pelo caminho. Veja que a proteção ela está na frente. Então esse anjo ele vai à frente, e aí ele estará nos guardando. E a gente vê a importância de nós termos Deus sempre na frente de todas as nossas escolhas, de todos os nossos caminhos. Por quê? Porque Ele vai na frente nos protegendo, assim como Ele fazia com Israel. A posição de Deus estar na nossa vida é à frente de tudo, à frente dos nossos caminhos, à frente das nossas escolhas. Essa é a posição de Deus, que Deus tem que estar em nossa vida. E Ele diz: eis que eu envio diante de vocês um anjo adiante, na frente, e ele vai te guardar no caminho. E aí que a gente tem um ponto importante, que ele fala: ele vai te guardar pelo caminho, não é em todos os caminhos. E a gente entende que existe um caminho determinado. O anjo ele vai na frente. A Bíblia diz no mesmo versículo que ele vai guiar para o lugar preparado. Então existe um caminho determinado onde o anjo vai na frente e ele guarda. Então não é em todo o caminho que a gente andar que nós vamos ter a proteção de Deus. O Senhor ele tem compromisso de nos guardar no seu caminho, no caminho que Ele escolheu para nós, no caminho do propósito dele para a nossa vida. Então a gente tem que atentar bem para isso. Por quê? Porque existe o caminho.
Êxodo no capítulo 23 e versículo 20, que o anjo vai te guardar pelo caminho. Então, não é todos que saírem fora desse caminho, aqueles que saírem fora desse caminho, eles estão automaticamente desprotegidos por esse anjo, porque a proteção está em andar no caminho em que o anjo estiver direcionando. E na nossa vida não é diferente. A gente precisa andar no caminho que o Senhor escolheu para as nossas vidas. A gente precisa andar no caminho de Deus. A proteção, ela vem para aqueles que andam no caminho do Senhor. A proteção, o compromisso de Deus, ele vem para aqueles que que têm o compromisso de andar nos caminhos de Deus, que têm o compromisso de ouvir as instruções de Deus e seguir corretamente as instruções de Deus. Porque há algo importante aqui, fica bem claro que existe um caminho específico, fica bem claro que existe também um destino determinado, e isso nos quer dizer que existe um propósito. Nesse destino existe um propósito para a gente chegar onde a gente tem que chegar. O Senhor escolheu um lugar aonde nós devemos chegar. Então, esse anjo ele iria na frente, direcionando o povo e guardando o seu povo, o povo de Deus, para o lugar aonde o Senhor Deus havia preparado para este povo. E este lugar não era um lugar ruim. A gente pode ver em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 9, diz assim: e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. A terra que o Senhor havia preparado não é a terra que o povo de Israel escolheu, é a terra que o próprio Deus escolheu. O destino, o próprio Deus tinha escolhido. Ele tinha preparado um lugar para aquele povo. Então, a terra era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra de prosperidade, era uma terra de muita fartura. Era a terra onde o povo poderia ficar bem, estabilizado. Então o Senhor tinha compromisso de fazer aquele povo chegar naquele lugar, guardados, protegidos. Por isso que nós precisamos entregar para Deus a direção dos nossos caminhos. É Ele que deve guiar a nossa vida, é Ele que deve direcionar os nossos caminhos, os nossos passos, porque Ele na frente de nós, Ele nos protege, Ele nos serve de guarda. E a palavra do Senhor diz no versículo 22 de Êxodo, do capítulo 23, que se aquele povo, assim como o Senhor falou para aquele povo, Ele fala para nós hoje: se guardar diligentemente, ouvir a voz e fizer tudo o que eu disser, então eu serei, o Senhor falando para aquele povo, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então tudo que vier contra aquele povo, tudo que viesse contra aquele povo, o Senhor estaria na frente, aniquilando toda flecha, aniquilando toda guerra, lutando contra os inimigos daquele povo. Então o Senhor se põe na frente do seu povo, mas o Senhor se põe na frente no caminho que Ele escolheu, no caminho para o propósito que Ele escolheu para a vida de cada um. Então, irmãos, não adianta a gente pensar que a gente pode viver uma vida, escolher os nossos caminhos e andar conforme a direção do nosso coração, e que o Senhor tem compromisso de nos guardar em todos os nossos caminhos. Na verdade, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É dos que amam a Deus. E os que amam a Deus, eles guardam a palavra do Senhor. Os que amam a Deus, eles seguem com diligência a voz do Senhor. Eles ouvem a voz do Senhor e faz tudo o que o Senhor lhe pede. Então a nossa bênção está atrelada em nós andarmos no caminho do Senhor. A proteção divina, ela está em nós estarmos logo atrás do Senhor. O Senhor, Ele vai na frente nos direcionando. O Senhor, Ele vai na frente nos guiando pelo caminho dEle.
e nós vamos logo atrás seguindo os seus passos. O Senhor Jesus, Ele mesmo diz, às vezes você pode falar, mas eu não sei o caminho. Por isso que nós temos um guia, por isso que precisamos de um guia. E o Senhor Jesus, Ele é este guia. Ele veio para nos direcionar, Ele veio na terra para nos dar a direção. De nós mesmos, sozinho, nós não conseguimos chegar. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para nos direcionar Ele mesmo fala, em João capítulo 14, versículo 6, Ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o próprio caminho. Ele é o guia e Ele nos direciona para o Pai. Ele nos direciona para a vontade do Pai. Se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós pegarmos os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós, meditarmos na palavra do Senhor, que está disponível para todos, nós vamos chegar aonde o Pai deseja que nós cheguemos. Nós vamos cumprir o propósito que Deus tem para nós. Nós vamos andar no caminho, vamos ser guardados do inimigo, porque se existia um anjo na frente do povo de Israel para guardar do caminho, é porque existia perigos. E são perigos reais, são perigos verdadeiros. Perigos que não apenas pode matar, tirar a vida física do homem, mas perigos que podem tirar a vida eterna do homem. Perigos reais, não são perigos imaginários. Então existia perigos no caminho do povo de Israel e existem perigos na nossa vida também. Se nós não tivermos Deus na nossa frente, nós estamos desprotegidos. Se Deus não estiver na nossa frente, nós estamos vulneráveis aos nossos inimigos. E a Bíblia diz que esses inimigos, eles são potestades, eles são poderosos. Eles não estão brincando de guerrear contra nós. Nós só podemos ter a proteção plena se nós estivermos no caminho de Deus. Se nós tivermos Deus em nossa frente, então Ele vai nos proteger, Ele é o nosso refúgio. E a Bíblia diz que Ele vai ser inimigo dos nossos inimigos, Ele vai ser adversário dos nossos adversários, Ele vai lutar guerras por nós, porque às vezes a gente luta guerras materiais, físicas, aquelas que a gente está vendo, mas no mundo espiritual existem outras guerras das quais às vezes a gente não tem nem noção, mas o Senhor peleja essas guerras espirituais por nós, porque são as mais importantes, são essas guerras espirituais. Então, o Senhor, Ele vai enviar anjos poderosos para nos guardar. Ele vai estar nos guardando, mas devemos trilhar o caminho que Ele escolheu para nós. Isso é muito importante.